sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Hoje quero compartilhar algumas ideias sobre a indústria do medo. Vocês já devem ter notado o termo indústria do medo em algum lugar. Vocês podem se perguntar, o que significa isso? E eu vou explicar. Para compreender o conceito de indústria do medo, é útil compará-lo com algo mais cotidiano, como a indústria do agronegócio. Este setor do agro abrange desde o cultivo das culturas até o desenvolvimento de novas tecnologias, passando pelos processos de produção, pecuária e comércio, até chegar ao consumidor final. Não podemos nos esquecer que o agro é visto como top, como artístico. Os designers, os cantores sertanejos, os desfiles e shows glamourosos, a comunicação de música e outros produtos, todos alimentando uma indústria bilionária. Agora vamos aplicar essa lógica à indústria do medo. Esta indústria se nutre do medo para vender produtos de segurança, como grades elétricas, muros e armas. Isso nos leva a questionar por que temos que estar interessados em discutir esse fenômeno. E a resposta é evidente. O campo político de esquerda tem dificuldade em propor soluções praticáveis sobre como melhorar os índices de segurança pública. E a direita política possui dificuldade em sair de soluções populistas, policialescas e pouco humanitárias. Está aí a necessidade de se discutir com seriedade sobre o que é a indústria do medo. Então vamos lá. Do ponto de vista financeiro, ter uma população temerosa é lucrativo para muitos setores. Assim como a indústria agrária tem seus nichos, como as culturas e o mercado midiático sertanejo, a indústria do medo também tem seus segmentos mediáticos, como programas sensacionalistas que exploram a violência urbana. É intrigante pensar em quem são os funcionários dessa indústria do medo. Muitos diriam que são os criminosos, o que não deixa de ser paradoxal em uma sociedade desigual e carente de educação. No entanto, é com o criminoso que o crime prolifera, e com o crime, uma indústria do medo que se infiltra em todos os estratos sociais. Essa indústria está presente quando se cobra mais por segurança em um bairro e menos em outro pela sua reputação violenta. Ela influencia o mercado imobiliário, o setor automotivo, as escolas de tiro e até a política de armamento. Ou seja, existe um mercado bastante lucrativo. O mercado da segurança e das armas se prolifera vendendo uma hipotética solução para seu medo. Assim, há quem lucre com a insegurança social. Outro exemplo disso é a milícia, ou máfia, exemplo de poder paralelo que promete segurança a uma população assustada. É a partir desse discurso barato de segurança que a milícia se prolifera. Então, como achar a base disso? Quem são os principais funcionários dessa indústria do medo? Para começar essa discussão, precisamos refletir que é com os erros do sistema penitenciário, que falha em reformar e reintegrar indivíduos, que o criminoso vira um funcionário ideal para o crime e para a indústria do medo. O infrator é quem atuará no crime, fazendo com que os mercados de segurança e do medo lucrem a partir da insegurança social. Outro ponto importante é que a indústria do medo se sustenta em pilares mais amplos como a falta de educação, oportunidades de trabalho, desemprego e desigualdade social, que são fatos que conduzem o indivíduo ao caminho do crime. Assim, uma sociedade sem educação, sem oportunidade e alienada, perde sua vivência política. Um ser com medo, inerte politicamente e desinformado é o mercado consumidor ideal para essa indústria do medo. Você precisa compreender que é essencial questionar a relação entre os maiores fabricantes de armas do mundo e a perpetuação do crime. Afinal, o crime alimenta a indústria do medo e vice-versa. Ou seja, a indústria do medo e da arma potencializa e aumenta a criminalidade. Em suma, querem dinheiro à custa do medo social. Querem vender cada vez mais armas. Querem lucrar e utilizam da perpetuação do crime para tal. Então, qual seria o antídoto para a indústria do medo? Como poderíamos construir uma sociedade com menos muros e prisões, menos armas e mais paz? Algumas das saídas passam por exigir a transparência do governo e das polícias em seus procedimentos. Outro ponto importante é o ativismo. Participar de movimentos sociais que lutam contra a violência e a criminalização da pobreza é fundamental. Os bandidos não são os pobres, os verdadeiros vilões usam terno e gravata e somente a ação coletiva pode mudar políticas e percepções sobre a segurança. Outra saída é a saúde mental. Temos que promover o acesso a serviços de saúde mental, pois o medo muitas vezes está ligado a questões psicológicas que precisam ser tratadas. E por fim, restaurar a cultura de paz, incentivar uma cultura de não violência e resolução pacífica de conflitos. Isso ajuda a construir uma sociedade menos temerosa e mais harmoniosa. Essa cultura da paz foi violada.
Não podemos esquecer que a campanha de Bolsonaro foi baseada no medo, no armamento, promovendo a posse de armas e discursos simplistas sobre criminalidade. A associação da família Bolsonaro com milícias e a histórica utilização do medo para ganhar poder político são fatos que não devem ser ignorados. Como eu disse, os bandidos estão de terno e gravata.